A gente, às vezes, talvez não atenta para isso, que é o chamado transtorno de personalidade. O que é o transtorno de personalidade, doutor José Roberto? Bom, o transtorno de personalidade, ele é, digamos, conhecido pela mudança brusca de comportamento, pelo modo como as pessoas se apresentam, digamos, de modos atípicos, vamos dizer dessa forma, né? Então, o transtorno, ele acontece e se revela de várias formas. E nós temos os transtornos mais comuns, né? Como, por exemplo, o transtorno de borderline, o transtorno narcisista, né? Ou o transtorno antissocial, né? E todos esses transtornos estão muito relacionados a uma biodisposição, como também questões muito mais ligadas ao convívio social, né? Ao ambiente das pessoas, ao ambiente do indivíduo, né? A história de vida das pessoas, que alteram o seu comportamento, né? A gente diz que no princípio formativo, desde como ela é educada, a relação com os pais, a relação com os parentes, pode alterar o comportamento e gerar transtornos na sua personalidade. Agora, doutor, é verdade que existem vários tipos de transtorno de personalidade? Quais são os mais conhecidos e frequentes lá na sua clínica? Os mais conhecidos e os mais comuns, na verdade, são os ligados ao comportamento antissocial, que é muito confuso, né? As pessoas têm comportamentos antissociais e elas logo são taxadas como, por exemplo, bipolares, né? O sujeito tem um comportamento antissocial e logo é visto como um bipolar. É bipolar. É bipolar. Mas não é, isso é um transtorno. Não tem nada a ver, é um transtorno emocional, transtorno de personalidade, né? Porque a bipolaridade não está ligada a um transtorno comum. A bipolaridade tem muito mais a ver com a questão genética, biológica, né? Neurológica, muitas vezes, ou por que não dizer, o mal congênito, né? A bipolaridade é muito mais um mal congênito e as pessoas confundem, por exemplo, um comportamento antissocial com bipolaridade, né? Entendi. E o comportamento antissocial é o mais comum, que as pessoas também chegam na clínica e elas dizem, eu acho que eu sou borderline, eu acho que eu tenho TDAH, eu acho que eu tenho... Algumas pessoas dizem que eu tenho bipolaridade, que eu sou bipolar. E quando a gente vai fazer a análise funcional da vida, da história da pessoa, está muito ligada a questão muito mais formativa, aí a gente entende que é um comportamento antissocial. O transtorno de bipolaridade, o transtorno, eu falei bipolaridade aqui, ó. O transtorno de personalidade, doutor, nasce com a pessoa ou é algo que é desenvolvido na infância e adolescência por conta do ambiente? Como é que é? Como é que vocês entendem essa situação? As duas situações. Há sim o modelo, né, que a gente chama de biopsicossocial, mas essa questão, ou seja, a pessoa nasce com um problema, com essa disposição, é uma questão que a gente entende que é uma vulnerabilidade genética, neurobiológica. Existe esse caso também, mas os mais comuns estão relacionados aos gatilhos sociais. É o convívio da pessoa, é o princípio formativo, no que ela foi reforçada ao longo da vida, no que ela foi punida ao longo da vida. E é a partir daí que a gente vai analisar quais reforçadores e quais punições modelar o comportamento dela para que ela seja uma pessoa com esse, digamos, modo de ser, com esse jeito de ser, né? Entendi. Agora, uma outra pergunta, então, relacionada a essa mesma questão. Como a neuropsicologia ela ajuda a entender, na verdade, o funcionamento do cérebro de uma pessoa com esse tipo de transtorno. Como é que vocês trabalham isso? A gente procura entender quais mecanismos, né, relacionados à estrutura límbica e quais mecanismos estão relacionados às funções simpáticas e parasimpáticas. E aí a gente começa a estimular o parasimpático para fazer com que as funções simpáticas que estão relacionadas a essa condição, essas funções sejam controladas, né? No linguajar direto é o seguinte, todas as reações de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade ou bipolaridade, personalidade especificamente, que é o de hoje, então todas as pessoas elas
tratam a sua vida ou agem como se isso fosse uma condição. Então elas têm as reações, elas aceitam e elas agem desta forma. Quando a gente avalia, entende e começa a fazer estimulações parasimpáticas, por exemplo, então elas começam a se controlar, elas começam a direcionar ou a redirecionar o seu comportamento. Acontece isso de modo discreto. A gente faz as estimulações sem dizer que está fazendo, sem revelar que está fazendo, porque se a gente revelar o que está fazendo, sabota o processo. Mas as respostas são vistas e a própria pessoa começa a identificar que ela está experimentando um novo modo de ser e está desenvolvendo o autocontrole, domínio do impulso, domínio daquela reação que ela considera comum, né? São aquelas pessoas que chegam a dizer, eu sou desse jeito. Mas na neuropsicologia a gente avalia os mecanismos, né? A gente avalia, por exemplo, o sistema límbico, o circuito de Papet, os emparelhamentos da situação presente com uma vivência, com uma história de vida que a pessoa tem, que a gente vai, tecnicamente falando, a gente entende que há um emparelhamento, né? Da informação que está chegando agora é captada, a situação que estimula e uma história de vida ou memórias que a pessoa deixou registrada ali. Então, quando a gente faz essa observação e a gente começa a mostrar para essa pessoa que aquilo que ela está, ou aquela reação é precipitada e a gente faz ela pensar, refletir, quando a gente estimula ela a ter autocontrole. Entendi. Quais são os sintomas e sinais de alerta, doutor? É quando a pessoa começa a ter prejuízo nas suas relações. Prejuízo no trabalho, prejuízo... É aquela história, velha história, né? Prejuízo no trabalho, prejuízos na escola, prejuízos nas relações dela, prejuízos na sua saúde, porque existe uma somatização, porque a pessoa começa... Todas as pessoas que têm um transtorno de personalidade, elas estão com alterações no sistema endócrino, né? O eixo, né? Hipófise e glândulas adrenais estão desregulados, a tireoide também, e ela começa a produzir hormônios excessivos que não deveria produzir e não está produzindo os hormônios GABA, que são aqueles que fazem o controle da agonia, né? Digamos, da excitação. Né? Quais são os principais sinais de alerta que a própria pessoa ou a família devem observar para buscar ajuda? Essa pessoa tem um transtorno de personalidade. Quais são esses principais sinais ou primeiros sinais em que a pessoa que tem o problema ou a própria família pode procurar essa ajuda? Vou dar 3 exemplos clássicos aqui. A pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, por exemplo, a família deve se preocupar quando percebe que essa pessoa não tem muita amizade. Ela não consegue fazer ou formar muitos amigos. E ela está sempre entrando em conflitos, né? E ela começa a ficar triste, desanimada, ou ela começa a perceber se auto punir e até mesmo se declarar, eu sou uma pessoa que não tenho muitos amigos. É muito perigoso eu não sou uma pessoa que consigo muitos amigos. Ora, é claro que a gente deve ser seletivo, principalmente nos dias de hoje, né? Claro. A gente deve ser seletivo com as amizades. Mas não é comum você não formar vínculo, você não consegue formar vínculo, e os vínculos que forma, você começa a desconstruí-los, a destruí-los, porque há sempre um choque. Então, é um sinal, essa pessoa é muito isolada, está se isolando porque não tem, esse é o problema do sujeito antissocial. Ou, digamos, a pessoa tem borderline, ela começa a mudar o tempo inteiro, e ela começa a se autopunir, ela tem medo disso, medo de ficar só, medo da solidão, e ela, ao mesmo tempo, cria uma situação para se isolar ou prender pessoas a si, né? Está mudando o tempo inteiro, né? O senhor tem recebido muitos casos dessa natureza, doutor? Sim. Mas predominantemente o antissocial, né? Talvez porque as pessoas estão muito ligadas à tecnologia e a gente vê a cadeia de isolamento, né, das pessoas, porque a tecnologia hoje, a tecnologia aproxima pessoas que estão longe, é como já tornou um jargão. Aproxima pessoas que estão longe, mas separa as que estão perto. Verdade. O senhor falou aí agora de transtorno de personalidade, borderline, e falou também sobre bipolaridade. Qual é a diferença? A bipolaridade, ela é uma questão muito mais genética, mais neurobiológica, tá? E a personalidade é muito mais comportamental.
tem a ver com aprendizado ou mal aprendizado. Né? Mal aprendizado, sim. As questões, ou seja, a bipolaridade é muito mais ligada, ou é ligada a uma questão muito genética, biológica, neurobiológica. Já o borderline, por exemplo, e o transtorno de personalidade está muito ligado a um aprendizado ou a um mau aprendizado. Tem alguns casos até que eu digo, isso é birra mal curada. E a gente vai tratar dessa birra que não foi curada na hora. Tem isso também, a birra mal curada? A birra mal curada. Tem a birra no adulto. Tem pessoas que são birrentas adultas. É aquela criança que... Eu conheço. Conheço alguém. Pessoas birrento que é um negócio sério. Exatamente. Então a birra de adulto é porque não foi curada. Ela não foi tratada, ela sempre teve tudo na sua infância e quando contrariada, ela faz birra. E aí desenvolve um transtorno de personalidade que você vai dizer, isso aqui é borderline, ou isso aqui é antissocial, tá? Mas a bipolaridade não, a bipolaridade é algo bem mais profundo e mais complexo, que está muito ligado a mudanças de humor. A pessoa está com baixa serotonina, então ela fica depressiva, né? Uma questão dos receptores de serotonina, ela fica meio depressiva. Quando está muito eufórica, muita dopamina no receptor dopaminérgico, então ela fica muito eufórica e em alguns casos até desconhecendo pessoas em casa. Então está muito ligado a esses extremos. Uma hora está depressiva e outra hora está em estado de euforia muito elevado. Agora, um outro detalhe aqui, a questão de estigma e relacionamentos. Existe muito preconceito, por exemplo, em relação a esses diagnósticos. É verdade que quem tem transtorno de personalidade não muda nunca? Ou é uma pessoa, digamos assim, difícil por opção? Como é que funciona isso? Não é. Isso é mito. Na realidade, as pessoas que têm transtorno de personalidade, elas podem sim fortalecerem circuitos de uma saúde normal, de comportamentos novos, né? Basta que elas aprendam ou aceitem os treinamentos e reconheçam que precisam aprender um novo modo de ser e de viver para se relacionar bem com as pessoas. Então, todas as pessoas que têm transtorno de personalidade, elas podem mudar. Agora, o mais desafiador, por exemplo, é quando a pessoa tem um transtorno de personalidade, digamos, narcisista. Porque o narcisista, ele é reforçado com a autoimagem, né? Porque quando a gente fala de antissocial, é a pessoa que tem dificuldade de relacionar-se e porque ela não aprendeu, porque tem timidez, etc. e tal. Tem vários fatores, né? Quando é borderline, já sabemos que existe uma birra que não foi bem curada, bem tratada. E a pessoa desenvolveu comportamentos que são atípicos, né? Quando a pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista, aí a gente vai perceber que essa pessoa ela tem um caráter alterado. Aí fica mais profundo. Então, a depender do transtorno de personalidade, a pessoa é tratável. Mas quando a depender dele, dependendo, por exemplo, da mudança do narcisista fica mais difícil porque ele se torna uma pessoa muito insensível às mudanças, porque ele se acha melhor que todo mundo. Ele tem... Tudo dele é ele, ou seja, ele é egocêntrico, ele é aquela pessoa que só pensa em si. É o melhor de todos. É o melhor de todos, sabe mais que todo mundo, né? Todos estão inferiores a ele, vê as pessoas sempre num degrau inferior, até o psicólogo é inferior a ele. Pois o cara é aí esse mesmo, fica né? mais difícil, porque ele não consegue enxergar essa condição, ou esse condicionamento dele, né? Mas os demais são possíveis. Agora, doutor, como é para a família ou parceiro viver com alguém que tem um transtorno de personalidade? Como é impor limites sem romper esse vínculo familiar ou, por exemplo, de amizade, afetivo, enfim? Como é que pode se tratar dessa forma? É preciso ser muito habilidoso para dar os reforços na medida certa e pontualmente e as punições à pessoa na medida certa e pontualmente, tá? E tratar disso tem que ter treino. Quem vive com a pessoa que tem transtorno de personalidade precisa aprender a lidar com ele.
Ou então a relação fica impossível, porque gera um desgaste muito grande. Se é um casal, por exemplo, é um desgaste muito grande na relação. Se é amizade, é um desgaste muito grande na amizade, porque a pessoa que tem transtorno de personalidade, ela é naturalmente instável. E ninguém confia em quem é instável, né? É verdade. Agora, um outro tema aqui, doutor. Transtorno de personalidade tem cura ou apenas um controle? A terapia, análise do comportamento e a medicação funcionam? Eu tenho esses três setores juntos, né? A terapia, a análise do comportamento e a medicação funcionam para quem tem essa questão do transtorno de personalidade, tem cura, é controlável, como é que é? É possível controlar, sim. É possível controlar com a terapia, é possível construir novos hábitos, novos padrões, romper com padrões. A terapia, análise do comportamento, ela contribui com isto. Se a pessoa entende o que ela tem, se ela reconhece a sua condição ou o seu condicionamento, ela vai aceitar o processo e ela vai sim experimentar mudanças, porque ela vai construir novos circuitos comportamentais e assim um novo padrão. A depender do caso, por exemplo, elas podem ser medicadas, né? A medicação ela é paliativa. Ela é usada para a contenção de um comportamento exagerado ou contenção da crise. Entendi. Mas a medicação, toda a medicação ansiolítica, todos os medicamentos ligados à condição neurológica, ele gera efeito colateral. Todas as benzodiazepinas, por exemplo, geram efeitos colaterais. Tá? Então, é necessário medicar em algumas situações, tá? Mas a mudança ocorre quando a pessoa abraça o processo terapêutico. Doutor, estamos chegando ao final aqui do nosso microfone aberto, quadro interessantíssimo, importante, que é a saúde que nós estamos tratando agora, que é esse tema impressionante, que é a saúde emocional, com esse tema transtorno de personalidade. E para finalizar, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: para quem está agora em casa, nos ouvindo, acompanhando aqui através do nosso canal no YouTube, através das rádios parceiras, enfim, hoje, e se identificou com esses sintomas, ou com algum desses sintomas que o senhor falou aqui agora, reconheceu, ou que pelo menos reconheceu que alguém próximo passa por isso aí, qual é o primeiro passo para buscar ajuda com segurança? É investigar, procurar um profissional, ou um psicólogo, um neuropsiquiatra, um psiquiatra, a depender da questão, né? Especialmente procurar um psicólogo para fazer uma avaliação, para fazer uma consulta, para receber um pré-diagnóstico e entender o que está acontecendo consigo ou com aquela outra pessoa. Né? É preciso investigar para tratar. Né? Sem investigação, para se ter um diagnóstico, para se conhecer o fato, não há tratamento. Se existem pessoas com sintomas destes que nós acabamos de falar, ou comportamentos assim, é importante que a família ou a própria pessoa procure os profissionais capacitados para fazer uma investigação, um diagnóstico, saber como lidar com isto. Muito bem, para finalizar aqui, doutor José Roberto Lira, psicólogo, clínico, analista do comportamento e neuropsicólogo. Bom, quem está ouvindo a gente agora, que acompanha a gente aqui toda sexta-feira, onde encontrar o doutor José Roberto? Onde é o consultório e como encontrar? Em Arapiraca, na Aquafit, né? Antiga Academia Aquários, sala 8. Né? Pode procurar, que eu estou ali para atender. E o meu telefone, né? É 99628-6274. Só repete, por gentileza. 99628-6274. O senhor atende lá nesse endereço todos os dias? Como é que é? Eu atendo, a gente agenda, né? Agenda. E o endereço, eu atendo na segunda, quartas, quintas e sextas. E algumas situações não sábados. Né? Nos 3 horários é possível a gente atender, tanto no turno da manhã, da tarde como da noite. Mas na terça-feira eu atendo em Maceió, lá na Clínica Transmutar, lá no Harmony, né? No Harmony Trade Center, lá na Jatiuca. Durante esse tempo, doutor, para a gente fechar mesmo agora, que o senhor é psicólogo e que atendeu vários casos. Sim, sim. Quais foram os casos
assim, de maior complexidade que o senhor atendeu e que a pessoa, depois de um determinado tempo de tratamento, porque isso não é apenas uma consulta, né, doutor? É preciso ter um acompanhamento. Acompanhamento. O tratamento terapêutico, ele é longo, né? Porque não dá para você resolver o problema da pessoa em 50 minutos. É um treinamento constante, né? Então a gente se encontra semanalmente para fazer uma avaliação de de tudo que a pessoa ouviu, de tudo que ela entendeu e das atividades que nós durante a semana passamos para ela, e ver como ela se comportou. E assim a gente vai avaliando e vai ajustando o comportamento de acordo com a evolução da pessoa ou a involução, né? Depende muito disto. Então a terapia, ela é semanal para ter mais eficiência. Em alguns casos, 2 encontros por semana. Mas o caso mais complicado para mim são os casos de bipolaridade. Porque há momentos que você consegue conversar com o paciente e outros momentos não. Se ele está no estado de euforia, você não consegue dialogar com ele. Não consegue ensinar, instruir, mostrar qual postura ele deve ter diante daquilo. Porque ele, com esse quadro de bipolaridade, ele encontra-se numa posição que ele entende no consciente dele que ele tem mais sabedoria daquele assunto do que o psicólogo. Não, no caso de bipolaridade é diferente. Ele não consegue escutar nada, não consegue ouvir. Ele fica se distraindo e até se irritando. Torna-se até agressivo. Meu Deus. Ou quando está depressivo, fica chorando e não quer vir para o tratamento. Nesses casos aí tem que entrar com a medicação. Aí eu indico procurar um neuropsiquiatra para fazer a medicação certa. Muito bem, doutor, muito obrigado mais uma vez pela vinda aqui no quadro importante que a gente faz aqui toda sexta-feira. Anote aí, toda sexta-feira, sempre às 13h30, Saúde Emocional, com o doutor José Roberto Lira. Repito, ele é psicólogo, clínico, analista do comportamento e neuropsicólogo, não é? Então ele atende, mais uma vez aí, doutor, mais uma vez repetindo aí, o consultório do senhor atende aqui em Arapiraca, por favor, e o telefone. Em Arapiraca, na Aquafit, né? Antiga Academia Aquários, na sala 8. E para agendar o atendimento, né, entre em contato comigo pelo telefone 996286274. Em Maceió, eu atendo na Clínica Transmutar, lá no Armani, no 5º andar. Então, mas mesmo assim tem que entrar em contato para fazer o agendamento. Muito bem, doutor, muito obrigado pela vinda mais uma vez aqui. Bom final de semana e até sexta. Sempre um prazer. Vamos seguindo. Muito bem, conversamos aqui com o doutor José Roberto Lira, doutor José Roberto Lira, que é psicólogo, clínico, analista do comportamento e neuropsicólogo. Falamos hoje sobre transtorno de personalidade.